Você já percebeu que a América Latina está prestes a viver uma virada histórica? Ditaduras e narcoestados que durante anos dominaram a política regional agora estão encurralados. E no centro dessa tempestade estão três nomes: Donald Trump, Nicolás Maduro e Lula da Silva. O que está em jogo não é apenas a Venezuela, mas o futuro de toda a esquerda latino-americana. Nos últimos meses, Trump deixou claro: não vai tolerar regimes autoritários que financiam o narcotráfico e exportam instabilidade. Para os Estados Unidos, organizações criminosas transnacionais e governos que as protegem são ameaças terroristas. Isso significa que a diplomacia tradicional perde espaço. E no lugar dela, entra a doutrina da tolerância zero. Mas não foi só isso. Trump transformou o combate aos cartéis em prioridade de Estado. Ligou a guerra às drogas, à defesa de fronteiras e à redução da imigração ilegal. Com esse raciocínio, grupos latino-americanos passaram a ser classificados como terroristas internacionais. E junto com essa lista, aparece um alvo central: Nicolás Maduro. O ditador venezuelano não é visto em Washington como chefe de Estado. Aos olhos de Trump, Maduro é apenas mais um criminoso foragido, líder de uma rede de narcotráfico que ameaça vidas americanas. E aqui surge a primeira pergunta: se Maduro já foi transformado em inimigo número 1, quem será o próximo da lista? A estratégia americana é clara. De um lado, libertar o povo venezuelano de uma ditadura brutal. De outro, mandar um recado aos aliados de Maduro, Cuba, Nicarágua e até setores dentro do Brasil. A mensagem é simples: regimes autoritários sustentados pelo crime organizado não terão vida longa nas Américas. E não estamos falando de teoria. A costa da Venezuela já está cercada por navios de guerra, fuzileiros navais treinam diariamente em operações de captura e satélites monitoram os passos de Maduro 24 horas por dia. Ele pode estar em qualquer palácio, bunker ou base militar, mas não há esconderijo eterno diante da maior máquina de vigilância do planeta. Como reagiu Maduro diante dessa pressão? Com histeria. Em discursos inflamados, acusou os Estados Unidos de conspirar por sua queda, falou em golpes ilegais e até tentou se vitimizar, comparando sua situação à de países como Síria e Iraque. Mas, por trás da retórica, o que fica evidente é o medo. O medo de ser o primeiro presidente latino-americano capturado como terrorista internacional. E esse temor não é apenas dele, é compartilhado por seus aliados. Na Colômbia, Gustavo Petro subiu o tom contra Washington. Disse que invadir a Venezuela seria como transformar o continente em uma nova Síria. Mas por trás das palavras há um cálculo frio. Se Maduro cair, as rotas de cocaína colombiana perdem proteção. E sem o hub venezuelano, os lucros das guerrilhas e do narcotráfico diminuem drasticamente. Ou seja, o que parece solidariedade ideológica é, na prática, medo de perder negócios. E adivinha quem aparece logo em seguida nesse tabuleiro? O Brasil. Durante anos, facções criminosas brasileiras mantiveram conexões diretas com cartéis da Venezuela. Rotas de drogas que abastecem Europa e Estados Unidos passam por lá antes de chegar às comunidades brasileiras. Isso gera bilhões de dólares que sustentam facções, alimentam a corrupção e irrigam projetos políticos. Investigações já mostraram que o crime organizado não atua apenas nas ruas. Ele se infiltra na política, financia campanhas e compra proteção institucional. E, em muitos casos, essa rede de interesses cruzou caminho com figuras da esquerda radical brasileira. Não é teoria, é realidade. E cada revelação aproxima o Brasil de uma encruzilhada: continuar fingindo que nada acontece, ou encarar o risco de também entrar na mira dos Estados Unidos. Agora imagine o impacto se Maduro realmente cair. As facções perderiam rotas. O fluxo de recursos cairia. E junto com isso, projetos políticos sustentados na sombra ficariam sem base financeira. A esquerda latino-americana perderia seu eixo clandestino de poder. É por isso que a ofensiva de Trump contra Maduro é vista por muitos
como o início do fim da esquerda na América Latina. Porque não é apenas um ataque a um ditador específico, é um ataque ao sistema subterrâneo que financia ditaduras, protege corruptos e sufoca democracias. Enquanto isso, no Brasil, Lula tenta reforçar sua narrativa de defesa da democracia, mas, na prática, apresenta projetos de lei que abrem caminho para censura e controle das redes sociais. Quer dar ao governo poder para decidir o que pode ou não ser dito. E, ironicamente, usa o discurso de combater a desinformação para silenciar vozes críticas. Só que há um problema. Esse tipo de agenda autoritária não passa despercebida fora do país. Nos Estados Unidos, esse movimento é visto como uma tentativa de imitar modelos autocráticos que já caíram em outras partes do mundo. E aí surge o cliffhanger mais importante. Se Trump derrubar Maduro, será que Lula estará seguro? Estamos diante de uma encruzilhada histórica. De um lado, regimes autoritários apoiados por redes criminosas e pela censura. De outro, a pressão internacional por liberdade, democracia e combate ao narcotráfico. E no meio disso tudo, o Brasil. A queda de Maduro pode ser apenas o primeiro dominó a tombar. O segundo pode estar mais perto do que imaginamos. E se isso acontecer, entrará para a história como o momento em que a esquerda latino-americana perdeu sua rede de sustentação. A América Latina está mudando. Maduro sente a pressão, Petro teme perder rotas e Lula percebe que seu projeto de poder pode estar diante de um abalo sem precedentes. Porque quando os Estados Unidos decidem agir, não há muro ideológico que resista. A pergunta é: quem será o próximo alvo depois da Venezuela? E o Brasil estará preparado? Se já sabe, curta este vídeo, inscreva-se no Frente de Guerra, ative o sininho e compartilhe com quem precisa entender o que a grande mídia não mostra. Porque aqui, a guerra é pela informação livre.